bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha atualização de leituras, aquilo que eu li no mês de janeiro. Janeiro não começou lá muito bem, estava a ler muito poucos livros, senti que as minhas leituras não estavam a favorir exatamente como aquilo que eu queria, não estava a conseguir ler, fluir. Exatamente como eu queria, não estava a conseguir ler aquilo tudo que eu gostaria de ter lido e estava-me a sentir um bocado triste por não estar a conseguir dar ritmo de leitura, apesar da minha vontade de ler manter-se. Não sei se isso se deveu à rotina de dezembro, que foi extremamente intensa, devido também às festas e todo o trabalho que eu tive no mar. Sei que não estava a correr exatamente como eu queria. Até dia 20 de janeiro tinha lido apenas 2 livros e só nestes últimos 10 dias é que li tudo o resto que vai aparecer aqui nesta pilha. O final de janeiro correu muito melhor do que propriamente os primeiros 20 dias do ano. Vamos então, sem mais demoras, passar a falar dos livros que eu li. Vou falar por ordem de leituras. O primeiro livro que eu li este ano foi o livro Maus, de Art Spiegelman, acho que é assim que se diz. Este é um livro de uma graphic novel, uma novela gráfica, que nos conta aqui a história dos pais, dos pais do autor, aquilo que eles tiveram que viver a quando do Holocausto e aquilo que eles viveram dentro dos campos de concentração. Este livro já reúne as 2 obras editadas da história, porque este livro foi editado numa primeira vez com uma parte da história e posteriormente o autor criou a segunda versão dessa história, a continuação, e este livro já reúne as duas partes dessa história. Eu estava à espera de gostar deste livro, exatamente como aquilo que aconteceu, eu gostei deste livro, mas o facto de ele ser uma novela gráfica, eu passo a vida a dizer isto, mas o facto de ele ser uma novela gráfica e de conter aqui imensas imagens, e todas as imagens que nós temos aqui são assim, num traço bastante escuro e negro, com bastante texto. É um livro que tem bastante texto, apesar de ser em balõezinhos, é um livro que reúne bastante texto. Este livro também é extremamente gráfico, ao nível da imaginação. Nós conseguimos visualizar tudo aquilo que esta família teve que viver nos campos de concentração. É um livro muito descritivo, que nos deixa bem a pensar naquilo que ocorreu nos campos de concentração em Auschwitz, e foi um livro que eu gostei muito de ver, mas um livro que também me deixou extremamente deprimida, claro, devido ao conteúdo que ele trata. O livro também me deixou um bocadinho deprimida, mas tirando isto também é uma questão positiva, porque é para isso que este livro foi criado. Foi um livro que eu gostei muito de ler. Aqui as personagens desta novela gráfica estão editadas como se fossem animais. Os judeus são ratos, os franceses são sapos, os nazis são gatos. Aqui os gatos um bocado para o tigre, mas todo este livro é caracterizado através de animais. Depois, eu comecei depois do ano a ler o livro, uma leitura conjunta com a Dora do canal Livros à Lareira com Chá, e estou-vos a falar da Pequena Livraria dos Recomeços. Um livro delicioso. Este não é a continuação da Pequena Livraria dos Finais Felizes, acho que era assim. Este é um livro que reúne aqui algumas personagens que estavam no primeiro livro, mas que é um livro que pode ser lido sem termos conhecido a história do primeiro livro, e que é um livro delicioso. Aqui com uma história muito, muito boa. O vídeo opinião, se ainda não está cá no canal, irá estar entretanto para vocês também ficarem a conhecer. E é um livro que me deliciou desde as primeiras páginas, um livro que eu gostei muito, muito de o ler. Li também de forma pausada devido à leitura conjunta, mas um livro que me deliciou e foi a minha segunda leitura do mês de janeiro. Depois, eu como estava com esta leitura conjunta e devido
ao desafio do grupo das maminas de ler Cristiano Emer livros de autores portugueses. Este ano, para o mês de janeiro, foi escolhido 2 autores, o Mário Zambujel, acho que é assim, o Zambujal, peço desculpa se estiver a dizer o nome do autor mal, e o livro A Trança de Inês de Rosa Lobato de Faria. Eu, como não tinha nenhum nem outro livro aqui nas estantes, decidi comprar um dos dois e comprei A Trança de Inês, e foi o livro que me acompanhou no mês de janeiro, nestas primeiras semanas do mês de janeiro, em simultâneo com a Pequena Livraria dos Recomeços. Este livro aqui, eu gostei da premissa do livro. Temos aqui o relato desta lenda de Inês de Castro e de Dom Pedro, retratada como se fosse nos dias de hoje, também que aqui com alguns recuos ao passado e, posteriormente, ao futuro, como é que seria esta tragédia se ocorresse em 3 tempos diferentes da história. Eu gostei da premissa do livro, mas o livro é-nos contado como se Dom Pedro fosse, como aqui o Pedro, nesta vida real, fosse doido, e o livro maçou-me um bocado devido a isso, a este discurso deprimente e negativo que ele passa a vida a recorrer, devido também à morte da sua amada. A premissa do livro eu gostei, mas não foi um livro que me tivesse arrebatado, e daí não ter conseguido dar 5 estrelas de leitura. Acho que o vídeo de opinião, se não está cá no canal, também já foi gravado para vocês depois ficarem a conhecer mais acerca desta história. Depois, e como eu precisava aqui de uma leitura mais levezinha, não é que a Pequena Livraria dos Recomeços não fosse uma leitura de conforto, leve, mas precisava aqui de uma leitura extremamente levezinha, que me enchesse o coração. Estava cansada aqui de tragédias, de holocausto, aqui da tragédia do Pedro e da Inês, e precisava assim de um livro que me deliciasse, que me aquecesse o coração. Então decidi pegar num livro que a minha mãe me tinha oferecido o ano passado, que foi A Casa no Mar Sorúbia. Isto é um livro de fantasia, e não, como vocês veem nos meus vídeos de opinião, não sou muito ligada à fantasia, apesar de vez em quando eu pegar em algum livro e nesses livros que eu pego e eu gostar. Eu peguei neste livro sabendo que à partida eu ia gostar dele, porque só havia boas opiniões em relação a este livro e tinha todos os fatores para eu gostar. Só que eu nunca achei que este livro me trouxesse tanto conforto e me enchesse tanto o coração como aquilo que encheu. Foi, se calhar, de todos os livros que eu li este mês, o livro que mais me fascinou para ler, e que sai da minha zona de conforto por ser fantasia e não ser o tipo de livros que eu habitualmente leia. Foi uma leitura 5 estrelas, daquelas deliciosas que se vão arrastando depois do livro ter terminado. Eu quero mais, eu quero continuação deste livro, porque eu estou fascinada com estas personagens, e eu não vou falar mais acerca dele porque quero que vejam o vídeo de opinião, porque o livro é mesmo muito, muito, muito bom. Depois, eu vi o livro O Diário de Anne Frank, também para o projeto da Dora Santos Marques, do UOL 78. Este livro é uma novela gráfica. Eu já tinha lido O Diário de Anne Frank o ano passado, em agosto, tinha sido um dos melhores livros que eu vi o ano passado, e tinha comprado este livro na Feira do Livro de Lisboa e decidi pegar nele para vê-lo agora em janeiro, e foi um livro que, tal como O Diário de Anne Frank, não me desiludiu. Tem aqui umas ilustrações lindíssimas, e acompanha esta história que nós conhecemos do Diário de Anne Frank, e foi um livro que eu também gostei muito de o ver. Depois, eu estava aqui com estas leituras semi-terminadas, isto na penúltima semana de janeiro, e decidi pegar aqui em mais 3 livros para ler em janeiro e terminar com estas leituras do mês de janeiro. Um deles foi o Naruto volume 44. Este livro já estava aqui nas estantes desde dezembro, se não foi dezembro, no início de janeiro, e era daqueles livros que eu queria mesmo ler este mês. Um mangá que eu queria mesmo ver este mês, porque aqui o Naruto descobre o que aconteceu com o seu mestre e tem que lidar com este processo de luto de uma forma coerente com aquilo que é esperado dele, e fica aqui sem
o seu porto de abrigo nesta história. E é um livro triste. Este livro foi triste porque há aqui uma reviravolta na história. E estou ansiosa também por perceber como é que o Naruto vai superar esta fase menos positiva que ele está a viver. Depois, li O Homem que Diminuía, de Jorge Moreira, um livro que me foi cedido pelo autor e que liu para o desafio de leitura da Patrícia, do Prazer das Coisas, do canal Prazer das Coisas, que era, em janeiro, era um livro de um autor português. Eu vi este livro do Jorge Moreira, é uma distopia. Aqui temos uma personagem que, à medida que a sua vida vai sendo levada, ele vai diminuindo até ser o mais pequeno da espécie humana que possa existir. Um anão quase que ninguém o vê de tão pequeno que ele é. E esta distopia deixa-nos muito, muito a pensar. Foi um livro que eu gostei de o ler, apesar de não ser totalmente de acordo com aquilo que eu estava à espera em termos de leitura. Eu gostei muito de ler esta distopia e de encontrar esta história aqui retratada neste livro. Depois, para terminar janeiro, li mais um livro para o UOL 78, um livro que me foi cedido pela Porta Editora, que foi o livro A Menina que Não Sabia Odiar. Eu neste momento não posso falar muito em relação a este livro, porque eu estou a gravar este vídeo vou ainda aqui no início do livro. Sei que vou ler este livro até o final de janeiro, por isso vai ser mais uma das leituras que eu vou terminar agora em janeiro, mas não vos posso falar muito acerca desta leitura, se gosto ou não do livro, ou se foi totalmente de acordo com aquilo que eu esperava ou não, porque ainda estou muito no início. Sei que o vou ler agora em janeiro e que vai ser uma leitura que estará terminada em janeiro, mas ainda não posso falar muito em relação a ele. Foram estes os livros que eu li em janeiro. Como viram, foram bastantes leituras, não estava à espera de ler tanto. Li 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros, sendo que um deles foi um mangá e 2 novelas gráficas, mas li bastantes livros, também livros extremamente diferentes uns dos outros, livros que me fascinaram e que eu gostei muito de fazer estas leituras. Foi um mês até extremamente positivo, porque não tive nenhuma leitura de 3 estrelas, foi tudo de 4 e 5 estrelas, e que foi um mês que já me libertou aqui esta tensão toda que eu estava a ter, este ritmo de leitura mais contido que eu estava a ter e que me ajudou a libertar isso e a querer que o mês de fevereiro fosse ainda melhor. Se bem que eu agora vou ter muito mais tempo para ler, porque entretanto tive que terminar os treinos e a minha... o meu desempenho no futebol, porque nestes primeiros 4 meses de gravidez eu pude jogar, só que agora a barriga nota assim, já não posso jogar mais, até porque com o impacto do futebol a criança pode correr riscos e também não é isso que se pretende com a gravidez. Foi tudo muito bom enquanto conseguia conter aqui esta novidade e saber que o Duarte era extremamente pequenino, que tinha muito espaço dentro da barriga para se proteger de qualquer impacto que eu pudesse ter, mas agora o Duarte começa a crescer e também precisa de ter aqui algum conforto e alguma estabilidade que eu tenho que assegurar até que ele nasça. Vou ter que também parar com estes treinos, irei ter mais tempo aqui para a leitura, por isso nada está perdido, nada é negativo, é só uma fase de mudança que vai ser bom também aqui para as minhas leituras. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já viram algum destes livros ou se fazem questões de ler. Não se esqueçam de deixar ficar um like no conteúdo deste vídeo, subscrever o canal e se pretenderem adquirir algum dos livros que vocês viram por aqui, não se esqueçam de utilizar o link da afiliado. Enquanto nós nos encontramos no próximo vídeo, até lá, tenham boas leituras e boas coleções. Tchau!